Glória a Deus, queridos. Bom dia a todos, também quem está aí pela internet nos acompanhando. Até peço que você que vai acompanhar esse culto online, você possa, até mesmo se quiser, preparar a sua ceia aí na sua casa, né? Pegue um pão, um suco de uva e ao final nós vamos sentar à mesa do Pai, nesse dia tão especial que Deus preparou para nós. É um ato profético, é um tempo de renovação da nossa aliança com Deus, né, com Cristo. E eu particularmente amo demais o momento da ceia, porque é de reflexão, é de observarmos como nós estamos. E Paulo, o próprio apóstolo fala sobre isso, né, quando ele diz que avalie, pois, o homem a si mesmo. Mas a reflexão ela tem que ser todos os dias da nossa vida, amém? É bom estar aqui, estava com muita saudade de todos, né? A pastora ainda não vai poder estar, não sei ainda nesse outro final de semana, então peço que as nossas orações por ela continuem. Ela ainda continua com muito mal-estar, passando muito mal, e a gente tem orado e clamado a Deus, crendo que o Senhor vai restaurar a saúde dela, né? Gostaria que ela estivesse aqui junto com a gente, cultuando, celebrando, mas no tempo certinho ela vai estar, amém? Para a glória do Senhor. Assim também as crianças, mas eu quis vir, estou me sentindo muito bem e estava com saudade de todos. Quero já agradecer, né? Domingo passado passei meu aniversário isolado em casa, mas alguns amados irmãos malucos, né? A Isley, Evandro, Sandro, Leininha, tava a Vânia, essa galerinha maluca foi lá na porta de casa, levou um bolo, um presente, representando toda a igreja. Eu sei que alguns não conseguiram ir, mas fiquei muito feliz pelas mensagens. Eu quero agradecer a todos de coração, amém? Aliás, o bolo estava uma delícia, né? O bolo não durou nem um dia, meu amado, acho que foi domingo, segunda noite, já tinha acabado já o bolo, né? Então, louvo a Deus pela vida de cada um, por aqueles que lembraram e me felicitaram por esse dia que eu fiquei mais velhinho, mais experiente, vamos dizer assim, amém? Para a glória de Deus, né, Isley? Amém, amados. Eu quero, sem demora, quero compartilhar uma mensagem com a amada igreja. Eu peço que você curve a sua cabeça. Peça para que o Espírito Santo fale com você nessa manhã, que essa palavra venha a penetrar no seu coração, que esta palavra venha encontrar um solo fértil no seu coração, para que ela venha no tempo certo germinar e venha dar ali os frutos, porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos traz cura, é a palavra que é o nosso alicerce e fundamento. Por isso, Espírito Santo, nós clamamos a Ti nesse momento, Pai. Fala conosco através da Tua palavra. Fala com cada um aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos ouvir, Pai. Que o Senhor venha ministrar fortemente ao nosso coração nesta manhã, aqueles que estão na internet assistindo este culto, que esta palavra venha ser como uma explosão na nossa alma, na nossa mente, e possamos verdadeiramente viver, dia após dia, a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável. Graças te damos por esta manhã, graças te damos pelos irmãos que aqui estão nesta manhã cultuando, pelos irmãos que estão assistindo, por aqueles que têm perseverado, Senhor Pai, em cumprir a Tua chamada. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Queridos, eu refletia muito essa semana, foi uma semana que Deus, Ele vai trabalhando ao nosso coração diante de tantas circunstâncias e de tantas coisas que nós passamos, né? Sinto até por muitos irmãos não estarem aqui, ou não porque não podem, ou porque existe um medo que não nos permite ir além daquilo que Deus faz. E às vezes o medo pode nos paralisar. Eu coloquei uma frase, uma mensagem no grupo na sexta-feira, exatamente de algumas coisas que o Senhor vem ministrando no nosso coração. A igreja, e falo disso como igreja local, falo disso como pastor, falo disso como vocês, ovelhas, né, homens e mulheres, jovens, que a igreja ela precisa ter um posicionamento nesta terra, um posicionamento em meio a esta pandemia, em meio a tudo isso que tem acontecido. Nós não podemos simplesmente ser ali paralisados por conta do medo. E o medo, ele é muito diferente do cuidado. Uma coisa é eu ter o cuidado, ter ali que cumprir
as obrigações que eu preciso cumprir, daquilo que a lei nos coloca, mas eu não posso permitir com que o medo paralise aquilo que Deus começou a fazer na minha vida, aquilo que Ele tem para fazer nas igrejas, através da sua vida, através da minha vida. Então, hoje eu estava refletindo um pouquinho essa semana e o Senhor falou algumas coisas ao meu coração, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, de nós não aceitarmos algumas mentiras do diabo, porque vamos falar a verdade, nós a cada momento estamos muitas vezes dando mais ouvido às mentiras do diabo do que propriamente às verdades que estão na palavra de Deus e a voz de Deus. E a gente está sempre, porque a nossa vida é uma vida de escolhas, a todo momento você está escolhendo, a todo momento você está tomando decisões na sua vida, você está escolhendo atitudes, você se move por escolhas. Você hoje levantou e escolheu estar aqui, talvez alguns levantaram e escolheram não estar hoje por conta do medo, alguns escolheram a roupa, você escolheu o sapato, você escolheu alguns os óculos, talvez alguns escolheram o caminho, a condução, como viria. A todos os momentos nós fazemos escolhas em nossa vida, e muitas vezes nós acabamos fazendo escolhas acreditando nas mentiras do diabo, achando que muitas vezes é a verdade. Ah não, é o cuidado de Deus, ah não, é Deus falando, mas Deus é isso. Onde você tem essa firmeza e essa certeza de que uma decisão que você tomou, uma escolha que você fez, está pautada pela vontade de Deus e pela verdade do Senhor? E precisamos descobrir isso. Mas hoje o que eu quero pautar é isso. Nós não podemos mais aceitar as mentiras do diabo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 8, do verso 16 ao 17. Mateus 8, 16 ao 17. Abra aí seu smartphone, quem ainda é daquele tempo de trazer Bíblia, abra aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 8, verso 16 e 17, primeiramente. Glória a Deus. Acharam aí, meus irmãos? O celular é facinho achar, né? Pá, 3 dedadas aí você já achou. Agora a Bíblia tem que ser, né, aquela pessoa que está acostumada a ler a Bíblia, né? Mateus 8,16 diz assim: ao anoitecer, foram trazidos a ele, no caso Jesus, muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Lá em Atos capítulo 5, verso 12, vamos abrir a sua Bíblia, diz que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Amém? Queridos, o que nós vemos nessa palavra, nesses 2 versículos? Primeiro, a promessa, principalmente que foi dita lá pelo profeta Isaías. Como todos sabem, o Antigo Testamento revela já sobre Messias, principalmente Isaías. Quando você lê Isaías, você vai ver que muitas profecias de Isaías refere-se a Jesus, já está se referindo ao Messias, e por isso a gente como cristão, precisamos sempre colocar na nossa mente, eu não posso simplesmente excluir o Antigo Testamento, não, porque o Antigo Testamento ele está sempre apontando para o Novo, apontando para quem? Para Jesus. Então não exclui o Antigo Testamento da sua vida ou das suas leituras. Então ali o profeta Isaías estava em suas profecias, falava-se muito da vinda do Messias, do Cordeiro de Deus, e ali se cumpre isso através de Jesus. E a palavra que nós lemos aqui foi o quê? Que Jesus veio, e quando ele veio, muitas pessoas foram curadas através de Jesus, muitas pessoas foram libertas através daquilo que Jesus fez e operou. E muitas pessoas, infelizmente, diante desse quadro naquele tempo, ainda assim não davam ouvidos para a palavra do Messias, para aquilo que ia se cumprindo das escrituras, das próprias escrituras. Mesmo Jesus naquele tempo, cumprindo ali a promessa, cumprindo aquilo que os profetas diziam sobre o que aconteceria sobre o Messias, muitos na época de Jesus não acreditavam que ele era o Messias que veio para tirar o pecado do mundo, que veio para estar em nosso lugar, levando os
nossos pecados, levando as nossas culpas, para que hoje pudéssemos estar num domingo como hoje, em 2021, sentando à mesa dele, celebrando exatamente o que ele veio cumprir, o seu propósito de salvar. Então, nesse texto que nós lemos, fala que muitos enfermos e oprimidos vinham até Jesus, e ali eles eram curados. E lá em Atos nós podemos perceber que também muitos enfermos e oprimidos iam também até os apóstolos, e também os apóstolos, pela autoridade em quem? No nome de Jesus, também operavam curas, também operavam libertações. E você vai pegar o livro de Atos, você vai ver que ali, através da vida dos apóstolos, naquele tempo, muitas pessoas foram curadas, foram libertas, foram ganhas para o Senhor Jesus, foram abençoadas pelo evangelho de transformação, acreditaram nas experiências, naquilo que Jesus deixou como legado através dos seus apóstolos, e que foi passando lá no 1º, 2º, 3º, 4º século em diante. E se nós estamos hoje aqui, é porque primeiro, Jesus cumpriu o seu propósito. Segundo, aqueles homens, os apóstolos e tantos aqueles outros homens que foram passando pelos tempos e pelos tempos, até chegar a nós hoje, foram pregando este evangelho de cura, de libertação sobre a nossa vida. Meus amados, e você pode olhar na sua palavra, você não vai encontrar na Bíblia nenhum registro de alguém que se aproximou de Jesus, que se achegou a Jesus, ou alguém que ouviu do evangelho de Jesus e não recebeu o milagre, a cura, a libertação. E hoje, infelizmente, muitas pessoas, muitos de nós, dentro da igreja, falando que servimos a Deus, adorando a Deus, muitos de nós não temos conseguido receber as bênçãos, os milagres, a cura, a libertação de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos preferindo aceitar mais as mentiras do diabo do que aceitar as verdades de Deus para as nossas vidas. Essa é a grande verdade. Infelizmente, nós estamos preferindo aceitar tudo que está acontecendo no nosso mundo exterior do que simplesmente entender, não, em meio a esta pandemia, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa restauração, Ele é aquele que nos lava pelo sangue dele do nosso pecado. É o que nós lemos lá na palavra de Deus, não apenas nos profetas, mas também em Jesus se cumprindo Ele na obra da cruz. Quando eu olho para a Santa Ceia, quando eu olho para o pão, quando eu olho para o vinho, eu preciso olhar o corpo de Jesus sendo entregue naquela cruz, por mim e por você, levando sobre ele a minha dor, a minha enfermidade, a sua enfermidade e o nosso pecado. Ah, pastor, então peraí, quer dizer que eu não posso ficar doente? Nós estamos sujeitos às nossas enfermidades. Jesus não está dizendo assim, olha, se você crê em mim, você nunca vai ficar doente. Alguém acredita nessa palavra? Está na Bíblia. Isso não. Pelo contrário, Jesus está dizendo, olha, no mundo nós teremos aflições, mas se eu venci, Ele logo em seguida nos dá uma promessa perpétua. Você também vencerá. Por mais que eu possa ficar doente, por mais que eu possa passar por lutas e tribulações, Ele venceu por mim, então eu também vencerei. Essa é a grande diferença que temos que ter na nossa vida, diferente da questão secular. E hoje eu quero colocar para vocês 4 mentiras que muitos de nós acreditamos, que vem da parte do diabo, acreditamos, e isso acaba sendo algo que interrompe algo de Deus, o fluir de Deus para a minha vida e para a sua vida. Meu irmão, entenda sempre o seguinte, tudo está aqui na nossa mente. Quando Paulo escreve essa carta a Romanos no capítulo 12, no verso 2, e diz que nós devemos buscar uma transformação pela renovação da nossa mente. Não aceitar o sistema, não aceitar o sistema deste mundo, não aceitar tudo aquilo que acontece, os sofismas, né, os dogmas, as religiosidades, aceitar tudo isso que está acontecendo, é somente por uma mudança na nossa mente. Eu só vou começar a não mais acreditar nas mentiras do diabo quando primeiro eu tiver uma mudança na minha mente. Porque tudo entra pela nossa cabecinha. Tudo aquilo que você mais vê e escuta é o que vai conseguir ali construir algo na sua vida, no seu caráter, no seu comportamento, no seu dia a dia. Essa é uma grande verdade, meu irmão. É que nem aquela historinha, né? Quem ouve essas músicas chicletinho? Não tem umas músicas que, pelo amor de Deus, que você escuta e fica na sua mente e você fica assim com o pezinho? E às vezes vem na sua mente, você começa a cantar ela.
Quem, né? Não teve a música da Caneta Azul, tinha umas outras músicas. Não tem umas músicas que embalam em época de carnaval? Né, meu irmão? É horrível, são músicas horríveis. Falei que vou chutar isso aqui, meu irmão. Aí. Então, queridos, por quê? A nossa mente, ela vai trabalhando nessa questão. E muitas vezes nós acreditamos nessas questões do mundo, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós estamos assistindo pela televisão, pelas mídias sociais, na rede social. E muitas vezes a gente não sabe qual é o nível da verdade, o nível da mentira daquilo que está acontecendo. Não sabemos, não temos a certeza. Então precisamos buscar primeiro aqui uma transformação. Renove a sua mente. E a renovação da sua mente, querido, não está na Netflix, não está na internet, não está nos cultos de YouTube que você assiste, está na palavra de Deus para a sua vida. E a primeira mentira que eu quero colocar para vocês nessa noite, que o diabo fala sempre para nós, ele sempre vai trabalhar na nossa mente, é que você não merece. Quem já ouviu uma vozinha do diabo assim, né? Ah, você não merece o perdão de Deus. Você não é merecedor do perdão. Quem já ouviu? Eu já. Quando você peca principalmente, vem aquela famosa frase, puxando... Você fica constrangido até de orar a Deus e pedir perdão para Deus. Quem já teve essa experiência? De pecar. Ah, meu irmão, a gente está na igreja, está aqui entre irmãos. De pecar, e você fica até com vergonha de orar, porque na sua mente o diabo está fazendo você querer acreditar que você não é merecedor do perdão, da graça. Olha o que diz em Efésios 2, do 8 ao 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O diabo, meus irmãos, ele quer sempre convencer a gente de que existem os milagres, existe a cura, existe a libertação, mas para você receber isso, o perdão, a graça, a cura, a libertação, o milagre que você precisa na sua vida, você precisa receber pelas suas obras, por aquilo que você é, por aquilo que você faz, pelo seu próprio mérito. A gente acha que a graça de Deus vem por aquilo que eu vou estar fazendo na igreja. A gente acha que a nossa salvação está vinculada ao número de cestas básicas que nós damos, ao número de pessoas que eu ajudo, ao número de pessoas que eu falo de Jesus. Não está vinculada a isso. Não está. Uma vez eu lembro que eu aprendi o seguinte: a salvação não depende do que você faz na igreja. Eu posso ficar convertido anos e anos e anos, vindo para a igreja, Diogo, todos os domingos, dando o meu dízimo, dando a minha oferta, sendo fiel, que até isso nos dias de hoje tem se perdido. Não fazer o chamado, não cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Posso receber a salvação, Jesus voltar, eu ir para o céu? Pode. Mas qual será o seu lugar e como você chegará diante do Senhor no grande dia? E o que você receberá? Porque a palavra fala que o nosso galardão, que nós receberemos diante do Senhor, está sendo preparado para nós. E qual é o seu galardão? A Bíblia fala que há mais festa no céu quando um pecador se arrepende, do que quando nós adoramos, quando nós estamos aqui entregando dízimo e oferta. Então, queridos, mais um dia nós daremos conta daquilo que nós não fizemos para o Senhor. Então você pode um dia receber a sua salvação, sem fazer absolutamente nada na igreja, mas um dia você prestará conta diante do Senhor, por aquilo que um dia te chamou, falou: olha, eu dei um dom a você, depositei talentos sobre a sua vida, esses talentos eram para você servir na igreja local, na obra, no chamado que eu determinei a você, mas você não quis, você preferiu ficar sentado, você preferiu ficar simplesmente acomodado. Então eu estou te cobrando agora aquilo que você não fez. E isso, queridos, nós vamos ter diante do Senhor. Então o diabo muitas vezes vai chegar para mim e para você e vai falar: olha, você não merece. Sabe por que você não merece? Porque você não faz nada na igreja, porque você não entrega a cesta básica, porque você não vai ajudar o mendigo. E isso é uma grande mentira do diabo. Ele vai estar sempre dizendo que você não merece o perdão de Deus quando você ali peca. Ele vai estar sempre dizendo para você: olha, você não merece a graça de Deus porque você pecou. Mentira do diabo. É uma grande mentira dele, porque a Bíblia vai sempre nos ensinar, e até pelos textos que nós lemos, que a nossa salvação é mediante a fé, a graça do nosso Deus, que já
já está sobre mim e sobre você. Então você é merecedor, não pela sua capacitação, não por aquilo que você é conhecido na igreja, não por aquilo que você é conhecido na sua família, na sua escola. Eu não mereço a graça de Deus porque eu sou pastor, não. Eu mereço porque eu creio no Senhor. Eu creio que o meu Redentor vive, que Ele morreu naquela cruz por mim, e estou aqui por causa do sangue derramado dEle. É pela fé, não pelo meu cargo, que eu mereço a graça dEle. Não é pelo tanto que você toca, não é pelo aquilo que você faz numa mesa de som, não é por aquilo que você intercede, não é por aquilo que você ministra no altar, não. Mas é pela graça, é pela fé, meu irmão. Então você é merecedor sim pela graça. E muitas vezes o diabo vai lançar essas mentiras na sua vida. E aí sabe o que acontece? É uma cadeia de situações. Porque quando você peca, o diabo lança uma mentira de que você não é digno ou digno de receber o perdão de Deus. Você não vai até o Senhor, você não confessa o seu pecado, você não se arrepende. E a Bíblia fala que confessai os seus pecados ao Senhor em 1 João, e que Ele é fiel e o quê? E justo para nos perdoar. Em Tiago capítulo 5, verso 2 fala aqui: confessai os seus pecados uns aos outros, orai um pelos outros, para que assim você receba a cura. Então primeiro, eu sou redimido quando eu peco, eu sou redimido quando eu confesso meu pecado ao Senhor. Se você acredita nessa mentira de que você não é merecedor, como eu falei no início, a gente tem vergonha de chegar diante do Senhor quando a gente peca. Quantas vezes nós não pecamos e levamos dias para chegar diante do Senhor, confessar o nosso pecado, reconhecer que falhamos, para receber a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E temos mais um papel, porque eu preciso confessar isso para alguém. Eu preciso chegar, porque a cura só vem quando eu reconheço o meu pecado a alguém, ao meu pastor, à minha pastora, a um líder de confiança. Olha, eu pequei. Ore por mim. E quando há oração, você começa a receber a cura na sua vida. Meu irmão, a Bíblia, a palavra, ela nos ensina os passos para termos uma vida plena diante do Senhor. Mas você percebeu que a gente nunca quer seguir esses passos? Você consegue confessar seu pecado a alguém quando você peca? Quem consegue facinho? Quem consegue facinho? Eu vou rapidinho. Pastor, pequei, errei. A palavra fala que quando nós confessamos o nosso pecado, nos arrependemos e abandonamos, encontramos o quê? Misericórdia. Então, queridos, Deus tem para nós, o que Deus tem para nós é pela graça, mediante a sua fé. Então reconheça os seus pecados, mas não fique sujeito a uma mentira de Satanás, do diabo dizendo para você: você não merece. Você não merece pregar, você não merece falar de Jesus para alguém, você não merece o milagre de Deus. Quantos de nós às vezes não conseguimos nem pedir para Deus algo, uma cura, uma restauração, um milagre, seja ele material ou espiritual nas nossas vidas, porque a gente acha que a gente é tão pecador, que Deus não vai nem sequer ouvir a nossa voz. Quem já pensou assim ou pensa assim? Seja sincero, meu irmão. Puxa, eu vou pedir para Deus esse milagre. Você até desiste de pedir, porque você está acreditando numa mentira que você não merece. Você merece pela graça, mediante o quê? A fé. Quantos creem no Senhor Jesus? Levante sua mão quem crê em Cristo Jesus. Então você é digno. Peça para Ele, confesse para Ele. A segunda mentira, o diabo vai estar sempre colocando para nós é o seguinte: você é pecador. Claro que somos. Em Atos 3, verso 11, 12, diz assim: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: israelitas, por que isto surpreende? Porque vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Aí lá no verso 16, Pedro diz assim: pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Uma outra mentira do diabo é a condenação, nos condenando ao pecado. Como eu falei no começo, eu pequei, mas o diabo vai tentar de todas as formas te condenar para isso. É uma grande mentira do diabo a condenação. Ele vai estar sempre querendo falar no seu ouvido: você é um pecador, você ali é um desgraçado, desgraçada, você não é digno de receber o perdão de Deus. Mas a grande verdade, meu irmão, é que não é pela nossa santidade que recebemos os milagres, a cura e nem a justiça de Cristo.
A palavra lá em Romanos 3, 28 ao 30 diz: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? No caso, nós somos gentios. Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Ou seja, através de Jesus, seja um judeu ou gentil, um circunciso ou incircunciso, nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo aqui nessa manhã? Você. Então não há condenação. Somos pecadores? Sim, pecamos. Estamos destituídos da glória do Senhor. Mas irmãos, Deus, Ele tem um propósito sobre as nossas vidas, de que a grande questão não é pelo meu nível de santidade. Entenda que a santificação, ela é um processo na nossa vida. Eu preciso dia após dia buscar a santificação na minha vida. Porque existe a questão do pecado. Quando eu peco e abandono o meu pecado, eu recebo o quê? O perdão e a misericórdia. Mas existem pecados que são referentes a pecados de iniquidade. É aquele pecado ao qual eu não quero abandonar. Ele está ali comigo, eu não aceito abandonar. Eu peco todas as vezes, tenho umas repetições desse pecado. E a palavra de Deus, quando a gente vai para o Antigo Testamento, revela-se que quando os pecados de iniquidade pode chegar a atingir até a 10ª geração nossa, que são aqueles pecados que eu não quero abandonar. E até esses pecados, quando eu reconheço que são iníquos na minha vida, quando eu decido abandonar, eu também recebo o perdão de Deus. Então Ele vai estar sempre querendo lançar uma mentira sobre a sua vida. Ah, você é um pecador, você não merece o perdão, você não merece receber o sangue, você não é merecedor desse sangue. Mentira do diabo. Você é justificado pela fé, pelo sangue de Jesus Cristo. Creia nesta palavra, meu irmão, creia nesta mensagem. Charles Spurgeon tinha uma mensagem que ele diz assim, que Deus, Ele aceita igualmente a um pecador que creu em Cristo há somente 5 minutos, como aceita a um santo que o conheceu e amou durante 80 anos, pois não aceita os homens por algo que eles façam ou sintam, mas única e simplesmente pelo que Cristo fez, e isso está consumado. Deus não está te aceitando por aquilo que você é, por aquilo que você fez durante um período de tempo, seja pouco ou grande, mas Ele aceita você através do sangue de Jesus Cristo, meu irmão. Ao sentar essa mesa, você está dizendo, Ele está dizendo para você: olha, eu estou te aceitando. Não importa se você confessou o seu pecado há 1 minuto, ou se você já confessou o seu pecado há muitos anos e o abandonou. Eu te aceito, porque eu não estou olhando você, eu estou olhando no meu Filho, que eu enviei para te salvar, para te libertar e para te dar a cura. Então não acredite nessa mentira que o diabo está dizendo para você todo dia. Você é pecador, você é um homem, uma mulher maldosa, porque o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Ele nos tira do alvo principal de termos um relacionamento com Deus, meu irmão. O pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Essa é uma verdade. Mas se você sempre acreditar nessa mentira, que o pecado me afasta, e acreditar na verdade, eu já estou tão distante de Deus, né? Acho que alguns já devem ter passado esse tipo de experiência, pecam, erram, não conseguem se libertar do pecado, ficam se condenando, ficam, né? É como se voltassem lá na época de que muitos homens e padres, né, ficavam esqueci o nome, se martirizando, e entramos num período de martirização, se martirizar, sabe, se penalizar por questão do nosso pecado. E não entendemos que nós temos livre acesso. Quando Jesus morreu, quando Ele dá o último suspiro dizendo que está consumado, ou a palavra diz que o véu do templo se rasgou, você tem livre acesso. Então, meu irmão, quando você pecar, saiba o seguinte: o diabo vai tentar lançar mentiras contra a sua vida. Vá na única verdade. A verdade é que: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vá para Ele. E a gente tem uma tendência muito humana de, no momento do nosso pecado e do nosso erro, de cada vez mais nos afastarmos. O pecado já nos afasta. E quando eu entendo que a mentira do diabo me condena,
eu vou me afastando mais ainda de Deus. Quantas pessoas a gente não atende que simplesmente se desviaram, abandonaram a igreja, abandonaram o ministério, abandonaram a chamada de Deus porque foram acreditando nessas mentiras. Quantas pessoas eu já não atendi e falaram assim: pastor, um dia eu volto para a igreja. Quando vai chegar esse dia? Um dia que eu estiver bem. Olha o ponto que a pessoa fala: quando eu estiver bem. Você nunca vai estar bem porque você está longe de Deus. E o diabo jamais ele vai pegar você, aparecer com 2 chifrão assim, o chicote dele para estalar: vem, eu vou pegar você agora. Não vai aparecer assim, não. Porque ele sabe que se ele aparecer assim para você, você é o primeiro a correr. Mas ele vai lançando mentiras, ele vai lançando circunstâncias sobre a sua vida, para que num processo você acabe o quê? Se afastando de Deus. Quantas pessoas não poderiam estar aqui hoje servindo ao Deus, ou em outras igrejas servindo ao Senhor, mas elas preferiram acreditar nas mentiras que o diabo lançou, que elas não são merecedoras, que elas são pecadoras, e o pecado realmente vai nos afastando da presença do Senhor. Entenda, meu irmão, que quando você pecar, tem um caminho, e esse caminho é pedindo perdão para o Senhor, confessando para Ele e se achegando a Ele, buscando um relacionamento com Ele. Deus é nosso Pai, Ele nos ama, queridos. Então se achegue ao Pai. Sabe aquela questão de paternidade, né? Que você consegue chegar no seu pai e falar: pai, errei, puxa, fiz besteira. Você sabe que você vai sofrer um castigo ali muitas vezes, porque o nosso pecado gera consequências. Entenda isso. Não é porque Deus te perdoou e te perdoa, significa que uau, né? É que nem quando o filho, os pais aqui, quando o filho faz alguma besteira, você deixa de amar o seu filho? Eu acho que não. Mas você não castiga o seu filho? Castiga. Mas o seu amor por ele não muda, permanece. É assim o amor do Pai. Então não acredite nessa mentira de que você é um pecador. Você é um pecador, mas tenha consciência de que você é um santo que luta contra o pecado. A terceira mentira é: muitos, nesse tempo de hoje, muitos dizem isso. É a famosa frase: eu não consigo. Quantos aqui já falaram isso? Eu não consigo. Eu já. Nossa, tem uns irmãos aí que são bem, hein? Nunca disse eu não consigo. Filipenses 4,13 diz assim: tudo posso naquele que... O diabo, ele vai fazer com que você declare sempre na primeira pessoa, né? No eu. Eu não consigo me libertar. Eu não consigo parar com um vício. Eu não consigo crer. Eu não consigo parar de pecar. Eu não consigo ser um cristão fiel. Eu não consigo ser feliz no meu casamento, na minha vida profissional. Eu não consigo servir a Deus no ministério. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo amar. Eu não consigo cantar. Não consigo pregar. Não consigo interceder, não consigo ser fiel. Quantos de nós falamos eu não consigo? Acho que Deus até fala assim: meu Deus, estou saturado do eu não consigo dele. Meus irmãos, quando nós declaramos essas palavras que são totalmente negativas, nós estamos indo contrário à palavra. Porque esse Filipenses, Paulo está sendo usado para dizer ali: olha, tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu digo não, eu não posso, eu estou indo contra a palavra de Deus. Então acorda, crente. Acorda, homem, acorda, mulher de Deus. Existem limitações? Sim, existem limitações. E Deus sabe das suas limitações. Mas quando você simplesmente já toma para si um perfil de desistência, nós cantamos aqui que nós somos como os montes de Sião, que não se abalam, mas o que? Eles permanecem, estão lá até hoje, inabalável. Precisamos ter uma vida em Cristo inabalável. Então as palavras negativas do eu não consigo, e o diabo lança isso todos os dias da nossa vida. Lança ou não lança? Hein? Quantos aqui essa semana disseram em algum momento da sua vida que eu não consigo? Ninguém falou? Essa semana está tudo na bênção. Ah, não vou conseguir passar nessa entrevista. Ah, eu não consigo terminar minha faculdade. Ah, eu não consigo fazer algo no ministério, né, Sandro? A gente não está sempre falando eu não consigo pregar, eu não consigo ministrar, eu não consigo. É uma mentira do diabo para a sua vida, porque a Bíblia está dizendo: tudo posso. Em alguma versão de vocês está: eu posso mais ou menos, eu posso, vírgula, tais coisas. Alguém está com essa tradução mentirosa da Bíblia? Lógico que não. Então a palavra do Senhor está nos dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Amados, assim
muitas questões que são muito psicológicas. A nossa mente, ela vai dizer o seu corpo, como você está intelectualmente, de uma forma psíquica. E quando nós acreditamos que nós não conseguimos, realmente nós não vamos conseguir. Não vamos. Se você pegar um pouco da história do Albert Einstein, você vai ver que ele era um cara que não era bom em matemática e física. Ele era pobre, passava necessidade com sua família. E muitos não acreditavam naquela época que as teorias que ele foi, com o passar do tempo, se consolidando, chamavam ele de que não era uma pessoa inteligente, não tinha capacidade suficiente para fazer algo como ele fez, cientificamente. Imagine se ele tivesse acreditado nesse: não, você não consegue, você não tem uma inteligência capaz de se tornar um grande físico, um grande cientista. Você é ruim na matemática. Mas ele não declarou em muitas palavras que eu não consigo. Ele foi até o fim naquilo que ele cria, naquilo que ele acreditava. Isso que é interessante. Copérnico é a mesma coisa, porque naquela época, no século XIV ou XV, as pessoas, como ele fez a teoria de que... agora esqueci. Copérnico, ele depois tirou aquela crença de que a Terra não é o centro do universo, mas sim era o quê? O Sol, né? Quem estuda aí, meu irmão? Nem você lembra, né? Jesus. Isso, Copérnico, acho que século XIV ou XV, ele desmistificou de que muitos acreditavam naquela época que a Terra era o centro do sistema solar, tem um nome para isso. E Copérnico, com muitas pessoas indo contrário a isso, ele perseverou naquilo que ele acreditava, até que chegou um dia que ele conseguiu provar que não é a Terra, mas sim o Sol, que era o centro do sistema solar, não a Terra. Então, pensa isso no século XIV, século XV, onde as pessoas tinham muito mais crenças, né, de dificuldade de acreditar em outras crenças, em outras coisas. Um cara que mudou essa questão, porque ele simplesmente não acreditou naquilo que as pessoas diziam sobre ele contrário. Mas ele acreditava em uma coisa, ele tinha consciência daquilo, perseverança daquilo, e conseguiu mudar o entendimento e o pensamento. Então, queridos, a grande coisa que o diabo vai lançar sempre para você é que você não consegue. Eu não consigo terminar uma faculdade, eu não consigo me tornar um grande homem, uma grande mulher de Deus, eu não consigo dançar, cantar, tocar, ministrar. Você consegue, porque tudo posso naquele que me fortalece. Diga para o seu irmão: você pode tudo naquele que te fortalece. A quarta mentira e última é a dúvida. Eita, dúvida, hein? Meu Deus do céu. Lá em Tiago 1, já vou terminar, 6 ao 7 diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Olha só, Tiago está falando que se você duvidar quando você pedir algo, realmente quer me usar? Será que Deus quer abençoar minha família, minha casa? Será que Deus quer me curar disso? E sempre deixamos a dúvida entrar no nosso coração. E quando nós permitimos que a dúvida entre em nossos corações, nós vamos bloquear a fé. Porque a fé e a dúvida, elas praticamente são antagônicas. Não tem como a fé e a dúvida caminhar juntos. Não tem como você pedir: Senhor, me dá um milagre, mas você já: será que Deus vai dar? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai me curar? Eu sempre parto por um princípio, querido: busque saber a vontade de Deus para a sua vida. Porque muitas vezes a gente pode querer estar pedindo algo para o Senhor, sendo que aquilo não é a vontade de Deus para as nossas vidas. E isso realmente, com o passar do tempo, aquilo que não acontece, vai gerar a frustração e vai gerar ainda mais a dúvida em nossos corações. Aprenda sempre a pedir primeiro: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida ministerial? Qual é a sua vontade para a minha vida familiar, para o meu casamento, para a minha vida num todo? Deus, ele vai revelar a você aquilo que é a vontade dele. E muitas vezes virão pensamentos que vai fazer com que você ou acredite nas verdades que são fundamentadas pela palavra, ou vai fazer você acreditar nas mentiras que o diabo vai sempre estar tentando lançar na nossa vida. A nossa mente, ela é um campo de batalha.
A nossa mente é um campo minado, meu irmão, onde vão existir as dúvidas, os medos, os temores, onde também vai existir ali as vontades, os desejos, onde vai existir as certezas, as convicções de que Deus é comigo, Ele me fortalece, eu sou um santo que luta contra o pecado. O que vai determinar em você ser um grande homem, uma grande mulher, sabendo que ainda vai passar por lutas e por aflições, é o quanto tem de Deus em sua vida. É o quanto você sabe que Ele está trabalhando sobre você e em você. E talvez muitos de nós estamos acreditando nas mentiras, e principalmente num tempo de pandemia. Estamos acreditando nas mentiras do diabo, que você vai ficar doente, vai morrer, que você vai passar fome. Meu irmão, já foi 1 ano e meio já dessa doença maldita, dessa pandemia. Esses dias eu vi uma frase do Billy Graham. Foi do Billy Graham? Acho que foi. Não foi do Billy Graham, não. Acho que foi o Paul Washer, alguma coisa assim. Ele fala assim... Não, Billy Graham. Ele fala: para de se preocupar. Quando Jesus irá voltar? Se prepare. E é uma verdade. Nos tempos de hoje, quantas enxurradas de mensagens, de revelações, né? Um tempo atrás, aí o cara que viu o Cavaleiro Amarelo. Pelo menos eu estou aqui, meu irmão. Eu creio na minha salvação, hein? Né? Então, para mim, Jesus não voltou ainda. E a gente vê tantas teorias, e claro, tem uns pontos teológicos antes da tribulação, durante o período da tribulação, pós-tribulação. Não é ruim você ter um pensamento, mas não fique simplesmente buscando uma saciação naquele pensamento. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. A gente já sabe que um dia Ele virá, mas você está preparado para ele voltar? A gente fica mais preocupado se Ele vai voltar e quando Ele vai voltar, do que propriamente estar nos preparando para a sua volta. E é isso que Deus quer hoje de nós. Sem medos, os medos onde nos bloqueiam. Essas mentiras são geradas através do medo em nossas vidas. Eu tenho medo de acreditar que não vou receber o perdão de Deus. Nossa, se Jesus voltar agora, meu Deus, e agora? O medo nos bloqueia e bloqueia a nossa fé. Então eu quero te convidar a ficar de pé nesta manhã. Eu não sei em quais mentiras que você tem acreditado. Talvez você esteja acreditando nessas mentiras de que você é um pecador e você não merece perdão de Deus, não merece nem assentar à mesa. Amados, a visão da nossa igreja no momento de ceia é sempre o seguinte: o motivo principal para você sentar à mesa é: você precisa crer em Cristo Jesus. Pastor, mas eu pequei. Eu acredito que Jesus ele veio para nós pecadores. O sangue dele foi derramado para mim, pecador. Mas um pecador que não aceita ficar na condição do pecado, mas um pecador que aceita simplesmente o processo da santificação, que luta contra o pecado. Pastor, eu preciso ser membro da Rios para sentar na ceia? Não, você não precisa ser membro da Rios para poder cear. Você não precisa ir num confessatório e confessar o seu pecado para alguém antes de se assentar à mesa. Você precisa crer, somente crer, que aquele pão representa o corpo de Jesus entregue naquela cruz. Crer que o suco representa o sangue de Cristo derramado para me purificar e me santificar. E às vezes nós acreditamos que nós não temos dignidade de sentar à mesa do Pai. E às vezes acreditamos que nós não somos dignos de receber o perdão, não somos dignos de receber a graça, não somos dignos de receber a cura, a libertação. Tem gente que acredita que não é digno de receber a cura porque pecou. Talvez você tenha acreditado que você não consegue. Tudo você não consegue, você não pode. E esquecemos que Deus diz para mim e para você: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Não é vírgula. Deus não coloca parâmetros para as bênçãos e milagres dele, mas quem coloca o parâmetro é a sua fé. É a sua fé que vai te levar além daquilo que Deus tem preparado para você. A sua fé pode te levar até um caminho, ou pode te levar a um caminho maior do que você imagina. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
A fé é a certeza daquilo que não se vê, mas eu creio. Talvez a sua fé está te levando a olhar até um certo lugar, em um determinado momento. Mas hoje, se você acreditar no Espírito Santo e naquilo que Ele tem para a sua vida, a sua fé pode te levar a um caminho maior, mais longe para você. E sabe qual tem que ser esse caminho? A minha fé. Falo de mim, pastor. Vai me levar para a eternidade. Eu tenho que crer nisso, que a minha fé me leve à eternidade. Que se Jesus voltar hoje, eu estou preparado para a volta dele. Estar preparado para a volta dele não é acreditar nas mentiras do diabo, é acreditar nele, naquilo que ele quer, naquilo que ele tem para a minha vida. Está na hora de você parar de acreditar nas mentiras, romper os medos, porque a mentira, ela vai estar sempre nos oprimindo. A mentira do diabo vai estar sempre nos impedindo de romper o medo que existe. Rompa o medo dessa pandemia, porque o medo é diferente do cuidado. Rompa o medo do seu chamado. Você tem pedido tantas coisas para Deus, tem vontade de cantar, de tocar, de pregar, de dançar, de estar ali, mas sempre a incapacidade que o diabo lança. Você não é capaz, você está pecando, você está distante, e você tem acreditado nisso. Meu irmão, a única pessoa que pode tirar todas as mentiras da sua mente, do seu coração, não é eu, pastor, não é o irmão que está ao seu lado, é você mesmo. É aquilo que você acredita. Então feche os teus olhos nessa manhã. Comece a pedir para o Senhor agora. Se você estava acreditando nessas mentiras, se até hoje você acreditou que você é pecador, não é digno de receber o perdão, não é digno de receber a graça, coloque isso por terra hoje. Se você tem acreditado numa mentira de que você não é merecedor, meu irmão, eu não sou merecedor por aquilo que sou, mas sou merecedor por aquilo que Cristo conquistou para mim. Ele conquistou, meu amado, a vida eterna para mim hoje. É pela graça, mediante a fé, que você merece. Não é merecedor pelas suas obras, por aquilo que você faz aqui na igreja, ou faz na sua casa, ou para os pobres. Não, você não merece pelas suas obras, mas é pela graça. Se você tem acreditado na mentira do sempre do eu não consigo, eu não posso, desconstrua isso na sua vida, porque tudo posso naquele que me fortalece. E se hoje a dúvida entrou na sua vida, meu irmão, se hoje as dúvidas têm entrado, Tiago está dizendo isso: quando pedires pela fé, não peça duvidando, porque a dúvida é como a onda do mar que vai, não sabe para onde vai. E se você pedir duvidando, não receberás. Meu irmão, em nome de Jesus, talvez há situações e há circunstâncias em sua vida que você está pedindo, mas está pedindo duvidando, está pedindo não crendo, está pedindo não deixando com que Deus tenha um controle. Pare de acreditar em você mesmo, pare de acreditar na sua potencialidade, acredite naquilo que Deus faz através de você e em você. Não duvide, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos levanta, é Ele que nos cura, é Ele que nos restaura, é Ele que nos santifica, é Ele que nos perdoa, é Ele que nos sara, é Ele que nos transforma. Tudo é para Ele e vem dele sobre nós. Pare de acreditar nas mentiras que o diabo há anos vem lançando e sucumbindo você nesse medo, te afastando da presença e da chamada dele para a sua vida. Mas que hoje a verdade absoluta de Deus, a verdade da sua palavra, a verdade do Espírito Santo seja algo notório no seu coração. Oh Senhor, vem trabalhar na vida do povo, vem trabalhar na mente, Senhor Jesus, dos corações, aonde havia mentira, aonde havia descrença. Oh, que a
abunde a graça e a tua verdade hoje. Trabalhe nos nossos corações, porque queremos acreditar em ti, crer em ti, confiar em ti, jamais duvidar, jamais temer, jamais achar que somos merecedores pelos nossos méritos, mas a tua graça nos basta e o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Por isso te bendizemos, te engrandecemos, te exaltamos em nossos corações, em nossa mente. Oh Senhor, vai quebrando, Pai, da nossa mente todo jugo, vai quebrando da nossa mente toda palavra contrária, tudo aquilo que foi lançado contra as nossas vidas. Quebra, quebra, meu irmão, vai pedindo para Deus tirar essas mentiras. Só depende de você, igreja, daquilo que está no seu coração. Há quanto tempo que você vem acreditando que você não consegue determinadas coisas? Há quanto tempo você vem dizendo que você não consegue ver a cura, receber a cura, o perdão, a libertação? Há quanto tempo que você vem acreditando que não consegue largar os vícios, largar o pecado? Mentira, 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 porque você tudo pode no Deus que te fortalece. Há quanto tempo você vem sendo enganado pelo diabo, dizendo que você não merece o perdão, não merece a graça, não merece ali ser atribuído da fé? Mentira, 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 porque a graça do Senhor nos basta. Ei, você precisa dele, depende dele. Ele está trabalhando a seu favor, ele trabalha 24 horas a seu favor pela sua vida. Confesse que você é dele, você pertence a ele, que a sua mente é dele. Não duvide daquilo que Deus pode fazer em você. Não duvide daquilo que Deus está te curando hoje. Se essa enfermidade, se você está passando por problemas no seu casamento, na sua família, na sua vida espiritual, meu irmão, em nome de Jesus, creia que Deus está te curando, creia que Deus está novamente te levantando, e Ele está dizendo: vem para mim, vem para mim, vem para mim. Eu estou trazendo alívio, cura, restauração. Oh Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas, trabalha na nossa mente agora, no nosso coração, no nosso espírito. Acreditando, meu irmão, minha irmã, hoje Deus está te limpando e te purificando. Hoje Deus está te restaurando. Hoje Deus está te purificando. Hoje Deus está te dando uma nova vida nele e nele. Aleluias. Se você crê que você é livre, aplauda ao Senhor, glorifique a Ele. Com seus braços de amor